Deus, tendo a oportunidade de adorar Ele, o único digno de ser louvado, adorado e entronizado em nosso meio, o Senhor Jesus. Amém? Queria que os meninos abrissem, por favor, Salmo 145. Aleluia, aleluia. Assim diz a palavra do Senhor: exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei toda a tua grandeza. Aleluia, louvado seja o Senhor, o único digno de ser louvado, adorado, entronizado. É o Senhor Jesus, aquele a quem nós declaramos o nosso amor todos os dias, o Senhor Jesus, aquele por quem você hoje resolveu, estava lá na tua casa, tomou aquele banho e falou: eu vou no culto, eu vou adorar o meu Deus, eu vou me reunir com toda a congregação e eu vou exaltar o nome do meu Deus, eu vou congregar com os meus irmãos e vou declarar o meu amor ao meu Deus. Esse é o momento, Senhor, que nós entregamos todo o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, que nós, Deus, nos desligamos dessa terra, nos desligamos, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que às vezes toma nossa atenção. Vai fechando os seus olhos aí no seu lugar, entronizando a presença do Senhor. Pai, nós declaramos o nosso amor a Ti, Jesus, que só o Senhor é santo, maravilhoso, adorado, entronizado. Declaramos, Jesus, Tu és o Deus deste lugar, somente o Senhor reina aqui, Senhor. Passe em nosso meio, Jesus. Receba os louvores, Senhor. Receba, Jesus, corações gratos. Receba também corações que às vezes estão aflitos. Receba, Jesus, tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós queremos Te adorar. Com toda a intensidade do nosso coração, queremos declarar: cancelado todo mal, cancelado toda estratégia de Satanás contra este culto, contra as vidas que estão passando por essa porta, contra as pessoas que estão aqui nessa congregação, Senhor. Nós declaramos no nome de Jesus, cancelada e anulada toda intimidação, cancelada e anulada toda estratégia do maligno, às vezes contra as nossas vidas. Eu quero declarar em nome de Jesus, somente a presença do doce Espírito Santo em nosso meio, somente o Santo Espírito do Senhor passeando em nosso meio, tocando as nossas vidas, tocando os nossos corações, tocando as nossas mentes. Somente o Senhor, Pai. Seus anjos acampados, manda anjos, Senhor, para este lugar. Anjos acampados, Jesus, anjos Te louvando junto conosco, anjos em toda a congregação dos santos. Anjos, Senhor, nós queremos Te louvar, Te entronizar, Senhor, e atrair a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos adorar o nosso Deus com toda a intensidade do nosso coração, declarando a Sua grandeza. Santo, 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 Santo. Santo és. Grande é o Senhor. Cante. Na cidade do nosso alegria de toda
Senhor, em quem nós temos a vitória. É Ele que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, somente o teu nome, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, queremos declarar a tua grandeza neste lugar, Senhor. Quão maravilhoso és tu, ó Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Incomparável, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O alfa, o ômega, o princípio e o fim, a verdade e a vida, Senhor. Tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E nenhum mais, ó Deus, será maior do que tu, Senhor. Não existe outro nome além do teu nome, ó Pai. Não existe barreiras que possam, Pai, romper, ó Pai, e atrapalhar que chegamos a ti, ó Deus. Não existe nenhum obstáculo maior do que a tua presença, Senhor. Tu és o dono de tudo, tu és o maior que tudo, Senhor. E por isso, ó Deus, te louvamos, ó Pai. Engrandecemos a tua grandeza, Deus, porque tu és o único, Pai. Tu és o único. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, Senhor, e aos seus pés entregamos tudo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós confiamos, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. A igreja cante agora, só as vozes. Queremos o... Engrandeça o nome dele, meu querido. Dê lugar ao Espírito Santo, dê voz ao Espírito Santo neste lugar. Oh, Santo, confiamos, oh, só no teu amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
posso teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu. Senhor, sobre tudo tu és, ó Deus, e não outra além de ti, ó Pai, não outra além de ti, Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem? Oh, oh. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo e com o olhar? Ele é tão sábio, cuida em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações
nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. E ao partir o pão, os nossos, declare, ao som da Sua voz, Deus, Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. e ao partir do pão, e ao partir, oh Senhor, Nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela, oh, Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, tome o lugar de honra, Senhor. Toma teu lugar, ó Pai. Toma teu lugar, Senhor. Santo, santo, Tu és, ó Deus. Só Tu és o Rei dos Reis, e não há outra além de Ti, ó Pai. Não existe outro comparado ao Senhor, Deus. Toma teu lugar. Toma teu lugar de honra, Deus. Toma teu lugar em nosso meio, em nossos corações, em nossas vidas. Toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Toma o teu lugar,
Quantos estão preparados para ter um encontro com o noivo? Quantos estão preparados para ter um encontro com o noivo? Minhas lamparinas estão lá. Cante com toda a sua força, cante. Vamos fazer uma só voz. É só bater, é só bater. Oh, eu vou abrir. É só bater, é só bater. Oh, Santo, Santo. Entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando. Vamos dançar. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Oh, libera a sua adoração, libera um novo cântico, libera um novo cântico de louvor. Oh, te adoramos, te adoramos. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava meu noivo
fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar, pode morar. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui, Senhor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Oh, não se intimide com o irmão do seu lado. Não olhe para quem está do seu lado. Olhe simplesmente para o céu. Olhe, ponha seus olhos para o alvo. Coloque seus olhos no Senhor. Oh, exalte o nome dEle. Exalte o nome dEle. Ei, Tu és digno, Senhor. Tu és único, Pai. Oh, Santo. Ei. Oh. Ei, ei, ei. Em outro lugar não sabe viver, não sabe. Oh, e onde estiver, ele clama.
não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Tu és santo, Senhor, Tu és único, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor e toda exaltação, Pai. Não existe outro além de Ti. Não, 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 não. Não existe outro além de Ti, Senhor. Te louvamos, ó Deus. Te louvamos, Senhor, e engrandecemos o Teu santo nome, ó Pai. Te entregamos toda adoração, ó Deus. Que toda adoração aqui levantada, ó Pai, seja direcionada para Ti, Senhor. Que a nossa adoração chegue até Ti como um aroma suave, ó Deus. Que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor inale a nossa adoração, que o Senhor se alegre, ó Deus, com a nossa adoração, ó Pai. Esse é nosso desejo, Senhor. Queremos alegrar o Teu coração, ó Pai. Por mais que muitas vezes, ó Deus, entristecemos o Senhor com as formas de pensar, com algumas formas de agir, mas, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, Deus. Nos limpa, nos purifica e nos guia, ó Deus, pelo caminho da vida eterna. Só em Ti confiamos, Senhor, só em Ti confiamos. E só em Ti, ó Deus, queremos, ó Pai, nos entregar e nos render e nos prostrar, ó Pai. Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Deus. Santo é Teu nome, ó Pai. Obrigado por este momento, ó Deus, por o Senhor se fazer presente em nosso meio, porque o Senhor tocou os corações neste lugar, ó Deus. Porque nessa noite, ó Deus, o Senhor trouxe alegria para aquelas pessoas, ó Deus, que muitas das vezes chegaram aqui tristes, ó Deus. O Senhor mostrou para elas que o Senhor está com elas, que o Senhor não as desamparou, que o Senhor não as abandonou. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por cada momento, Senhor. Te peço, ó Deus, que o Senhor abra nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, ó Deus, para que possamos receber, ver e entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Deus. Que o Senhor use a vida do pastor para falar profundamente aos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste lugar, Deus. Desde agora, Deus, Te louvamos e Te agradecemos. E já Te entrego, ó Deus, nas Suas mãos os dízimos e ofertas, Senhor. Tudo está em Tuas mãos, Senhor, tudo está em Tuas mãos. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Ele é santo, santo.
Que igreja bonita. Crianças de 1 a 11, temos um culto abençoado para vocês. Estenda sua mão para cá, já vamos abençoar nossas crianças. Pai, nós queremos te adorar por cada filho e filha. Pai, são as nossas crianças, essa geração viva, forte. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde o coração delas e que elas tenham um culto sobrenatural, Pai. Que Teu Espírito Santo pegue cada uma delas. Abençoamos os professores, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode. Cadê o Fernando, a Deise e o Israel? Vem cá. Aleluia. Vem cá também, pastora. Deus é bom, amém? Deus é muito bom. E meu coração se alegra demais nessa noite, porque nós estamos vivendo, colhendo e apresentando promessas de Deus. Amém? Tá no jeito, tem um vídeo aí? Queridos, eu quero te passar algo só para você dar glória a Deus junto comigo. Amém? Para mostrar que nós temos um Deus que é vivo, um Deus que ainda fala e um Deus que vai pegar teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Solta lá, queridos. Levanta a tua mão esquerda, por favor. Cadê teu marido? Tá aqui o Cauã? Tá aqui? Não, né? Fica do lado da tua esposa, profeta, por favor. Agora estenda a mão assim e balança. Oh, quem pode, adore, dê brados, dê glórias, fale em línguas, celebre. É a promessa de Deus, o fogo vai descer por esse poder. Amém, queridos. Qual foi a data disso? Vocês têm a data aí no vídeo? Fevereiro de 2022? Então nós estamos no final de julho de 2023, apresentando a promessa. Querido, só quem caminha com Ele sabe o sonho, o desejo, a oração. E o nosso Deus é um Deus fiel. Amém? E hoje nós estamos aqui para apresentar, para consagrar o Israel ao Senhor. Para aqueles que nos visitam, nós não batizamos crianças,
Nós entendemos que a pessoa precisa crer. É assim que a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo é um batismo para arrependimento. Israel ainda não entende o que é arrependimento. Então nós simplesmente, pela autorização, pela anuência dos pais, nós falamos assim: Senhor, o Israel é teu. A partir de agora ele é teu. Nós estamos dando ele para o Senhor cuidar e declarar que ele será uma bênção nas mãos do Senhor. É isso que nós fazemos com as crianças, amém? É isso que nós vamos fazer com Israel. Aleluia. Cadê os pais? Vem cá pertinho de mim. Aqui do meu ladinho. Não chora não, não chora não. Estenda sua mão para cá, queridos. Pai, obrigado, Senhor, porque nós sabíamos que esse dia chegaria, que nós escutaríamos esse choro, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, porque o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que cumpre promessas. Pai, tudo tem o teu tempo, tudo tem a hora determinada. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, mas é do seu jeito, Pai. E hoje é uma noite de celebração. Pai, tem algumas pessoas que precisam passar pelo Jacó, pelo trapaceiro, Pai, por aquele que é enganador, e lá na frente tem um encontro. Mas nós queremos declarar que esse aqui já nasceu Israel, príncipe, profeta, adorador, Senhor. E nós consagramos nessa noite, Pai, apresentamos, entregamos ele ao Senhor. Pai, que aonde ele for, pelos caminhos que ele andar, que a tua presença, que os teus anjos, que a tua marca esteja com ele. Pai, que desde muito cedo ele tenha experiências com o Senhor, que o Senhor possa usá-lo de uma forma poderosa nessa geração, que ele possa ser, Pai, um profeta dessa geração. Abençoamos, entregamos, consagramos ele ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, você pode aplaudir o Senhor? Olha lá, vem cá. Aleluia. Amém, queridos. Você está feliz? Eu também. Amém. Deus é bom. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, queridos, nessa noite. Eu sei que Deus tem algo poderoso para nós. E eu quero que você esteja muito atento a tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Solta um fundinho aí, pelo amor de Deus. Esses buracos, essas lacunas, chega até me dar um... E eu sei, queridos, que Deus tem ministrado aos nossos corações nesses dias, nesse tempo. E eu quero continuar com aquilo que Deus já começou a fazer. Então, esteja focado, porque nós vamos para um lugar nessa noite, amém? Queria que você abrisse tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos ler todos juntos? Eu vou contar até 3, nós vamos ler em uma só voz, todos juntos. 1, 2, 3. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Agora nós vamos como crente cheio do Espírito Santo, que essa aí não valeu não. De novo, 1, 2, 3. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Feche seus olhos.
Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, por esse culto, pela Tua presença. Nós Te amamos, Te adoramos. E quero colocar essa palavra, tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, cada coração, aonde essa palavra chegar, prepare, Senhor, as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos sentidos. Preciso da Tua graça, da Tua misericórdia, da unção do Teu Espírito, que eu possa ser simplesmente um instrumento para ministrar a Tua palavra. Ela tem todo o poder, ela pode transformar, ela, Pai, tem toda a verdade que nós precisamos. Entregamos mais uma vez todo esse tempo ao Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, eu quero continuar, como eu já disse, naquilo que Deus tem ministrado, no vento que Deus tem soprado. Eu quero ser aquele barquinho que issa a sua vela no mesmo vento, para que a gente possa continuar nesse sopro do Espírito, nesse vento, para onde Ele tem nos impulsionado. Eu falo isso porque, se você veio no culto de domingo passado, o pastor Léo ministrou sobre nós buscarmos uma experiência, termos uma experiência com o Espírito Santo. Que um cristão que conhece, que já vivenciou, a sua vida com certeza será diferente. A sua busca, a sua entrega, o lugar com que ele vai permanecer, a sua perseverança, tudo muda. Não é simplesmente obedecer regras, mas é você ter uma experiência com um relacionamento com o Senhor dos Senhores. Minha mãe, pastora Márcia, quinta-feira veio. Se você também não veio, estou te falando, e você que veio atesta isso. Ela ministrou sobre nós vivermos debaixo de uma revelação. A importância de uma revelação do Espírito Santo. Como que o Espírito nos revela, e quando nós temos essa revelação, como as coisas fluem de uma maneira muito mais fácil, tranquila, correta, com muito mais paz, com muito mais firmeza. E hoje eu quero continuar nisso, e o apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação nesse texto que nós lemos, para a igreja de Romanos. Na verdade, nem é uma afirmação, mas é uma condição. Ele fala que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Diga assim: os guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Sabe, eu posso mudar isso aqui. Aqueles que não são guiados pelo Espírito, automaticamente também não são. Porque senão, filhos de Deus, porque senão ele falaria assim, ó, todos são filhos de Deus. Não, mas Paulo, ele coloca uma condição, entende? Paulo, ele faz uma afirmação poderosa, ele fala assim, ó, aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Então, desde a nossa conversão, desde quando você entendeu que Jesus é o Senhor da sua vida, desde quando você aceitou a Jesus como Salvador, nós entramos em uma caminhada, em um desafio, que é sermos guiados pelo Espírito de Deus, e esse é o tema da nossa ministração, guiados pelo Espírito, amém? O que é ser guiados? Qual que é a definição de guiados? Na verdade, eu peguei a definição no próprio Google, diz assim, ó, acompanhado ou orientado por um guia, aquele que obedece a controles ou comandos imediatos. Então deixa eu só mudar o versículo, sem ser herege, por favor. Mas a gente poderia colocar isso aqui assim, ó, aquele que obedece a controles ou a comandos imediatos do Espírito são filhos de Deus. E eu parei para pensar nisso. O quanto que eu e você, o quanto que nós temos sido guiados pelo Espírito Santo. Eu não sei se você já teve a experiência de ver um cego
sendo direcionado por um cão guia. Olha o nome do cão, cão guia. Porque esse cão normalmente é labrador. Ele é treinado, ensinado a direcionar, a acompanhar, a guiar aquele cego, de forma que, pela deficiência que ele tem, aquele cachorro, ele é o breque na hora certa, ele vai, caminha na hora certa, ele traz uma segurança, um direcionamento, ele é o guia daquele deficiente. E se nós entendemos que o Espírito Santo tem essa função, que o Espírito Santo vai nos dar um destino, aquele que vai apontar um caminho, nós talvez valorizássemos muito mais essa questão de sermos guiados pelo Espírito Santo. Agora, queridos, entenda que a nossa vida é uma caminhada, a nossa vida é um processo, e o ser guiado também é um processo, é uma caminhada. Diga assim: o ser guiados é um processo, é uma caminhada. Ou seja, nós almejamos conhecer Jesus, vivemos em maturidade com aquilo que Deus quer, no sobrenatural, vivemos de uma forma íntima, mas isso tem um processo, isso tem uma caminhada, isso é um andar constantemente, sermos direcionados, dirigidos pelo Espírito Santo, para nós alcançarmos isso. E esse processo às vezes demora, não é fácil, mas ele precisa acontecer na nossa caminhada. Às vezes a gente acaba de reconhecer Jesus como nosso Senhor, de aceitar a Jesus. Eu comecei a vir na igreja e a gente já quer viver uma transformação, a gente já quer ter experiências, a gente vê o pastor Léo falando de experiência, fala assim: nossa, eu quero. Você vê a apóstola Márcia falando de revelações, você fala: nossa, eu quero. Você vê o pastor Saulo liberando uma palavra para Deise e para o Fernando, e essa palavra se cumprindo, você fala: uau, a gente fica impressionado, fala assim: que intimidade, que é isso, eu quero isso para mim. Mas a gente entende que tem uma caminhada, e eu quero caminhar aqui, e eu quero que você preste atenção, porque eu preciso voltar um pouquinho, nós vamos num trilho e nós vamos chegar a um lugar. Mas João capítulo 3, versículo 5, se eu não me engano, Jesus ele fala com Nicodemos. É um texto muito conhecido, mas Nicodemos, queridos, ele era um cumpridor de lei. Nicodemos, ele era um cara obediente a regras. Nicodemos, talvez assim como Saulo, lembra quando Saulo, o Paulo, que se tornou Paulo, né? Mas o Saulo, quando ele vai falar do currículo dele, ele falava assim: ó, quanto à lei eu sou irrepreensível, sou fariseu, eu sou isso, eu sou aquilo, sou da tribo, eu sou hebreu. Mas Saulo, ele era um cara extremamente zeloso, irrepreensível. Pensa um cara obediente, ou seja, era aquele cara que desde pequeno, tudo aquilo que a religião ordenava, ele cumpria. Assim eu vejo Nicodemos. Nicodemos era um religioso, Nicodemos era um cumpridor de lei. Por isso, queridos, presta atenção, que eu já quero começar com isso aqui. O relacionamento com Jesus é muito mais do que você simplesmente obedecer ordem, cumprir regras. O relacionamento com Jesus é você conhecer o coração de Jesus e ter uma intimidade com Ele. É isso que é ser guiado pelo Espírito, para Ele te levar aonde Ele quer. Amém? E Jesus aqui em João 3, versículo 5, respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Queridos, Jesus coloca duas coisas. Jesus fala para Nicodemos, esse cara religioso, esse cara que viveu o tempo inteiro na igreja, esse cara que já era adulto, já era velho, e agora Jesus olha para ele e fala assim: ó, para você ser guiado realmente, para você entrar no reino de Deus, para você chegar onde eu quero, você precisa nascer da água e do Espírito. Fala assim: água e Espírito. Querido, Jesus colocou duas condições para Nicodemos começar nesse processo.
Começar nessa caminhada de ser guiado. E eu estou falando isso porque você sabe, quando fala de água, está falando de batismo, amém? Não preciso ficar, Mateus 28, versículo 19, se eu não me engano também. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Ou seja, é uma ordenança de Jesus. Jesus falou que eu e você, nós precisamos ser batizados, que era para os discípulos irem e batizar. Isso é extremamente importante. Eu falei de Israel, deixou, Abraão. Aguenta aí que a gente já volta. Queridos, a questão do batismo é realmente algo, para mim, é uma marca espiritual. O batismo para mim é uma marca que quando nós resolvemos passar por uma ordenança, se o próprio Jesus foi batizado, João Batista, Mateus 3, versículo 11, por favor. Eu vos batizo com água para o quê? Vamos ler tudo. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não são dignos de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Querido, você vê que aqui Mateus, né? Ele está falando, quando ele narra isso aí, ele está falando de João Batista. Isso aqui é um texto de João Batista. João Batista fala a mesma coisa que Jesus falou para Nicodemos, da água e do Espírito. Mas João fala assim, ó, eu estou batizando vocês com água para o arrependimento. Amém? Fala arrependimento. Muito bem. Por que eu falo que é uma marca? Deixa eu só voltar, porque talvez Deus vai responder algumas questões de vidas aqui. Então por isso que eu estou fazendo esse parênteses. Queridos, no Velho Testamento, para você ser povo de Deus, para você ser pertencente às tribos, ou ao povo de Israel, era permitido. Se você fosse um peregrino, se você fosse de uma outra nação, e você quisesse fazer parte daquele povo, reconhecendo que aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, que é Senhor, você poderia, desde que você passasse por uma cirurgia, chamada circuncisão. Todo o povo de Deus, eles tinham uma marca. Você quer ser? Ok, faça a circuncisão, então você será. Quando Jesus veio, querido, trocou-se isso, aboliu-se essa marca no corpo físico, rasgou o véu, não quero entrar nisso, ok? Mas agora passou a nós termos uma circuncisão no nosso coração. E como que é dado essa marca? Diga assim, através do batismo. Então, queridos, da mesma forma que o Velho Testamento, o povo tinha uma marca física, no Novo Testamento, quem quer fazer parte dessa família, desse corpo, tem uma marca espiritual, que anjos e demônios olham. E qual que é essa marca? É o batismo. Então, para mim, o batismo é uma marca, entendeu? Que é para arrependimento. O batismo na água é para arrependimento. Por isso que eu não posso chegar para o Israel que nós apresentamos e falar assim, ó, você vai ser batizado para arrependimento. Não tem outro batismo nas águas. É para arrependimento. E o Israel, ele não tem noção do que é arrependimento. Por isso que o texto fala que aquele que crer no quê? Que Jesus é salvo, que eu preciso dele para eu ser salvo, que eu preciso do sacrifício da cruz. Então, como eu preciso disso, eu me arrependo dos meus pecados. Então, eu crendo nessa verdade, eu passo pelas águas. Amém, queridos? Vamos voltar agora. Fechou isso aqui. Mas nós vamos para um lugar. Porque o trilho, o começo desse processo de ser guiado, Jesus fala para Nicodemos isso. Você precisa nascer da água e do Espírito. João agora ele fala a mesma coisa. Depois vem aquele que é muito maior do que eu, que vai batizar vocês com fogo, com o Espírito Santo. Amém? Agora, Romanos 6, versículo 4. Fomos, pois, diga assim, ó, sepultados com ele.
Na morte pelo? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Segura aqui. Vamos devagar, que eu quero que você entenda isso. De novo, Paulo está escrevendo aos Romanos, e agora ele fala o seguinte: gente, igreja de Romanos, igreja de Amir, nós fomos sepultados. O que é sepultado? Enterrado. Quando você sepulta alguém, é aquela pessoa que foi morta e está enterrada. E ele diz que nós fomos mortos e enterrados na morte pelo... Isso nós fomos com Cristo. Para quê? Lá no final, para que também nós andássemos em novidade de vida. Ou seja, nós fomos batizados, sepultados, nós fomos mortos para a velha criatura, para aquilo que nós éramos, para que a gente pudesse andar em novidade de vida. É isso que Paulo está falando. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente continua muito vivo. É que esse sepultado na morte pelo batismo, às vezes nós sepultamos só algumas pequenas áreas da nossa vida. Às vezes nós caminhando nessa jornada, nesse processo de andar com Jesus, nós entendemos, nós queremos. Querido, eu não estou falando que você vai batizar e você vai ser perfeito, não. Por isso que tem um processo, por isso que tem uma caminhada, por isso que nós temos que ser guiados por Ele. Mas esse tem que ser nosso esforço. Sepultados com Ele na morte pelo batismo. Esse é o nosso desafio, amém? Lembra quando Jesus falou de um grão de trigo? Falou assim, ó, se o grão de trigo não morrer, ele não vai poder dar fruto. Querido, se você for plantar qualquer coisa, vamos pegar um milho e uma soja, que nós entendemos muito a nossa região. Você não pode colocar um grão vivo. Ele primeiro vai ter que estar seco, vai estar morto. Ele só vai conseguir germinar, produzir, dar novos frutos, se primeiro o grão morrer. É a mesma coisa, querido, não adianta a gente querer viver uma vida em Cristo. Não adianta a gente querer buscar dar fruto, a gente querer ter um monte de experiências, mas a gente continuar extremamente vivos em todas as áreas. E eu estou aqui justamente para falar isso. O quanto nós temos obedecidos ou sido guiados pelo Espírito Santo. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém? Agora eu não estou falando isso para você ficar triste. Eu estou falando isso porque tem um processo, uma caminhada para mim e para você, e nós precisamos caminhar nisso. Amém, querido? Você crê nisso? Abra comigo Ezequiel 47, que nós vamos para um lugar, falar de algo que eu pelo menos nunca falei. Em um texto que eu já falei 100.000 vezes. 47:3. Queridos, está falando da história de Ezequiel. Ezequiel, ele é guiado pelo Espírito. Se você lê Ezequiel, Ezequiel tem visões, um homem aparece para ele, um anjo, e mostra muitas coisas. E aqui ele está num vale, e vamos ler que você já conhece isso. Versículo 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos... Mediu, diga assim, mediu. Mais 1000 e me fez passar pelas águas. E as águas me davam pelos... Mediu, fala mediu de novo. Mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outras 1000... E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Queridos, você já escutou ministração? Se você é dessa casa, você sabe disso. Ezequiel, ele tem uma visão.
esse anjo aparece para ele, esse anjo pega no braço dele, é como o Espírito Santo, e começa a guiá-lo, e fala: vem comigo, Ezequiel, vamos andar. E diz o texto que o anjo mediu 1000 côvados. 1000 côvados é uma medida mais ou menos de 500 metros, ok? 48 centímetros um côvado. Então andou mais ou menos 500 metros, e o anjo olhou, e diz o texto que mediu. E a água estava no tornozelo. Presta atenção. Se esse anjo mediu tanto a caminhada quanto a água, eu acredito que tem medidas espirituais para mim e para você. Diga assim: tem medidas espirituais sobre a minha vida. Esse anjo pega de novo no papel do Espírito Santo, começa a guiá-lo. Lembra do cão guia? Não posso comparar isso, né, queridos? Misericórdia, mas só para você entender a analogia. Mas o Espírito Santo vem, pega de novo Ezequiel. Ali a Bíblia fala que é um homem, um anjo. E mede de novo. E agora a água está no joelho. E depois no lombos, na cintura, depois nos lombos. E depois já era água que não se podia, um rio caudaloso que não se podia medir. O que eu quero dizer com isso para vocês, queridos? Se a minha água, se o meu nível, se o seu nível de água estão só nos tornozelos, Deus vai ter acesso de uma revelação, de uma experiência para você, só a nível de tornozelo. Se as águas, se o meu nível estiver no meu joelho, o acesso que Deus vai ter para revelações, para experiências, também é no meu joelho. E aonde eu quero chegar, e por que eu falei do batismo? Presta atenção. Deus só vai ter o acesso para a sua vida em áreas que estão submersas, que estão batizadas, que estão mortas para aquilo que realmente é o pecado. Se a tua vida, você só entregou, só está batizado do tornozelo para baixo, esse vai ser o acesso de revelação que Deus vai te dar. Porque na tua vida está batizado só o tornozelo para baixo. Vamos colocar em percentual 10%. Agora, se a tua vida nessa caminhada, nesse processo, a tua água está aqui, o teu batismo está nos teus joelhos, já é 1/4. A revelação que você vai ter, o acesso que Deus tem para você, é na área aquilo que está submerso, naquilo que foi batizado, naquilo que está morto. Você está me entendendo, queridos? Deus, Ele não vai poder trazer algo, manifestar algo, que na nossa vida não esteja preparada. Deixa eu te mostrar isso. João versículo 16, capítulo 16, versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer. A toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Queridos, tem coisas que Deus vai falar, quer falar para você a nível de cintura, a nível de lombo, mas nós estamos batizados somente no tornozelo. Jesus chegou para os discípulos e falou assim: ó, eu tenho um monte de coisa que eu queria tanto compartilhar, revelar, mostrar, mas vós não podeis suportar agora. Mas Jesus não deixa o pessoal triste. Eles falam assim: ó, não, mas vem o Espírito que vos guiar. Queridos, Jesus está falando, mas tem um Espírito Santo que ele vai ter uma caminhada, que ele vai ensinar vocês, que ele vai guiar vocês, e que eles vão levar vocês a um lugar que ele vai subir de nível,
que Ele vai ter uma revelação muito maior, que Ele vai ensinar coisas que vocês ainda não entendem, mas precisa ter esse processo, essa caminhada. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é que tem uma caminhada direcionada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, para mim e para você, para nos levar a um lugar de muito mais intimidade. E quanto mais intimidade, quanto mais maturidade, automaticamente, querido, o eu do Murilo vai ter que morrer. O Murilo carnal vai ter que morrer. E quanto mais esse eu morre, mais essa água vai subindo. Para mim, o nível, escuta bem, o nível, porque muitas pessoas às vezes falam assim, o que é isso, água no tornozelo? A gente sabe que são níveis de intimidade, mas como que se dão nesses níveis de intimidade? Só de oração? Queridos, Nicodemos, talvez ele orava pra caramba, ele era cumpridor da lei, talvez ele era frequentador de igreja muito mais do que você. E Jesus chegou para ele e falou assim, cara, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Para mim, esses níveis de intimidade que esse anjo mediu, é a quantidade que eu e você temos para renunciar o pecado nas nossas vidas, a nossa vontade. Quanto mais eu renuncio, quanto mais eu venço, mais essa água, o anjo vai medindo e falando assim, oxe, agora já está subindo isso aí, tem revelações poderosas, tem algo muito maior que a gente pode entregar. Esse é o nosso desafio, amém, queridos? Essa é a nossa busca, isso é importante, nós precisamos entender isso. Diga assim, à medida que eu caminho em direção a Deus, é o quanto Deus tem de mim, e é o quanto Ele vai mover através da minha vida. Então, queridos, não é o quanto você tem de Deus. Você tem tudo de Deus. Deus já entregou, deu o seu Filho, já deu autoridade, já deu os dons, já deu a graça, já deu misericórdia. Deus já deu o pacote completo. Combo, plus, hiper, tudo para você. Não é questão de quanto você tem de Deus, é questão de quanto Deus tem de você. Eu vou repetir. Não é o quanto você tem de Deus. Deus, Ele já disponibilizou tudo. A questão é quanto Deus tem de você. Deus só tem o teu tornozelinho batizado, sepultado em Cristo. Deus tem até teu joelho sepultado em Cristo, morto. Deus tem uma renúncia para os pecados, para os prazeres. Que nível? É isso que vai dar a nossa intimidade, a nossa maturidade, e é esse o processo de sermos guiados pelo Espírito. Amém, queridos? Eu poderia ficar falando um monte de experiência aqui, eu acho incrível. Escute bem, eu creio que a igreja brasileira, ela está sendo municiada de uma presença de ferramentas, de autoridade, de experiências sobrenaturais para viver esse tempo. Era a hora que você falar um amém, querido. Eu creio pelas promessas, eu creio pelos finais dos tempos, eu creio que a igreja, não só brasileira, falo do Brasil, mas o Espírito Santo quer entregar. O Espírito Santo quer fazer, quer manifestar, quer trazer todos esses dons para você. E a gente viver no sobrenatural, sendo guiados pelo Espírito Santo, queridos, talvez seja aquilo que possa ser mais incrível. Escute bem, porque eu quero trazer esse desejo para o seu coração. Você ser cheio do Espírito Santo, a ponto de você ser guiado por Ele, pode ser a ferramenta mais incrível que você tenha nessa vida, queridos. Tinha uns inimigos da Síria querendo atacar o exército de Israel. Toda vez que eles iam atacar, tinha um profeta. Eliseu estava lá, e ele sabia a forma como que os reis iam atacar, a ponto dos reis falar assim, tem um espião lá. E aí um inteligente falou assim, não tem um espião não, tem Eliseu.
Toda vez que o senhor está aqui no quarto, planejando a estratégia, o Espírito vai lá e revela. E ele, que é um homem guiado pelo Espírito, cheio da presença de Deus, ele fica sabendo, e ele vai lá e avisa o rei, e eles antecedem todas as tuas estratégias. Por isso que nós não estamos dando conta. Querido, se você pegar Pedro, Atos capítulo 10, se eu não me engano. Queridos, Pedro, ele está jantando. Diz o versículo, acho que é 10 também, que Pedro está com fome, e Pedro vai preparar uma comida, e de repente, ele sente um êxtase. Sabe, muitas vezes a gente acha que está com o Espírito Santo, ele vai falar só aqui na igreja. Ele vai falar só quando você está num devocional. Ele vai falar só quando você está num momento ali preparado, separado. Isso é bom, isso é importante, sim. Mas o ser guiado pelo Espírito Santo em todo tempo, em todo momento, é onde você estiver. E Pedro estava numa janta, Pedro estava comendo, e de repente ele sentiu um êxtase. Versículo 19 diz que ele está lá e de repente ele tem uma visão. E aí o anjo fala para ele, o Espírito, está aí, é isso mesmo? Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhes, quem que disse-lhes? Fala assim, o Espírito. O Espírito chegou para Pedro e falou assim, tem 2 caras embaixo, que eu mandei vir, é gente boa, é da minha parte, pode ir com eles, não questiona nada, vai. Querido, você imagina, vamos trazer. Você imagina Pedro chegar lá fora, já põe a cadeira na garagem, a hora que os caras vão tocar a campainha, fala assim, vocês 2 que vieram atrás de mim? Não, eu estava ali jantando, o Espírito Santo falou que vocês viriam, é para eu ir com vocês, está tudo certo, bora lá. Querido, você tem noção daquilo que o Espírito pode fazer? Das revelações que estão disponíveis para aqueles que são guiados, de ferramentas para nós enfrentarmos esse tempo, e que é para você, que é para mim. Paulo, ele estava lá, não sei aonde, acho que é Atos 6, vê aí meninos. Paulo, ele estava lá, diz assim, e o Espírito impediu que eles pregassem. Querido, tem coisa que, até aquilo que é correto, tem o momento certo, a hora certa, e quem é guiado pelo Espírito sabe. E diz o texto que Paulo foi impedido. E um pouquinho mais para baixo diz que o Espírito falou assim, através de uma visão também, ele viu um homem e falou assim, passe para a Macedônia. E aquele homem de Deus falou assim, agora nós não vamos ficar aqui, não vamos pregar, mas nós vamos lá para a Macedônia. Você imagina você aqui em Nova Mutum, e de repente o Espírito Santo falou assim, passe para Lucas do Rio Verde, que hoje à noite você vai precisar ministrar lá. Você fala, cara, mas eu tinha uma programação aqui, estava tudo certo. Mas a pessoa está tão cheia da presença de Deus, o Espírito Santo está direcionando, guiando, que ele deixa aquilo. Por quê? Porque ele sabe que quem é conduzido, a forma que é conduzido, que Deus está no controle, e que vai ser muito mais frutífero obedecer a Deus. Amém, queridos? O ser guiado é obedecer de forma imediata. E eu poderia, queridos, ficar falando, nossa, quantos exemplos. Só mais um. Vamos lembrar de Ananias, o próprio Saulo. Ele tem uma visão, olha que doideira isso, gente. Saulo, ele fica cego, ele escuta a voz, e ele começa a ir para a cidade. Saulo tem uma visão, na visão de Saulo que Deus dá, ele vê um homem orando por ele, e a vista dele sendo aberta. Enquanto ele está tendo essa visão, Deus vai lá, o Espírito Santo vai lá para Ananias e fala assim, Ananias, pegue essa rua que se chama direita, vai na casa de Judas, e vai lá, porque o Saulo, mais apelidado como Tarso, ele está lá, e ele teve uma visão, e ele viu que um homem chamado Ananias entrou, orou por ele, e ele restabeleceu a vista.
Você imagina Saulo chegando, Ananias, sabendo que o cara era perseguidor. Mas olha o nível de revelação. Agora vamos trazer para nós. Quantos profetas nesse tempo agora nós temos visto? Quantas palavras proféticas? Quantos homens de Deus? Quanta revelação através da palavra, de sonhos? Quantos testemunhos nós temos vivido na nossa igreja? Por quê, queridos? Porque o Espírito Santo tem infinitamente mais para derramar sobre a sua vida. Eu estou falando tudo isso para dizer que isso é para você, que isso está disponível para você, que o Espírito Santo, que Deus não tem filhos prediletos. É isso que eu quero dizer. Que o Espírito Santo não ama mais fulano, ciclano, não, querido. Se Deus entregou para Ananias, para Paulo, para Pedro, para João, para Eliseu e para um monte de profeta, por que não para mim e para você? Por que não eu e você termos uma revelação, buscarmos, sermos direcionados? A minha pregação nessa noite é para te impulsionar a você ser muito mais guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Agora deixa eu te falar algo que também eu acho extremamente importante. E que era a minha dúvida, e talvez seja a sua dúvida, e eu quero te ajudar a você a ser a resposta, talvez, de Deus na sua vida. Eu via as pessoas falando assim: nossa, Deus me falou, eu ouvi Deus. Eu perguntava assim: como assim ouviu Deus? Como que é ouvir Deus? Como que é esse negócio de Deus falou comigo? Como que é a voz de Deus? Como que eu sei que é Deus falando comigo? Como que eu vou saber que é o Espírito Santo que está me guiando, que está falando comigo? Queridos, eu preciso te ajudar em algumas coisas. Presta atenção. Primeiro, porque a gente exagera demais na expectativa da forma que nós vamos ouvir a Deus. Estou falando nós, me colocando, ok? Já vivi muito isso. Ou seja, queridos, eu esperava que quando Deus fosse falar comigo, ia vir uma rajada igual de um trovão que estremecia a parede, tremer tudo, e eu ia ficar como morto, igual João no Apocalipse, igual Ezequiel para escrever, igual tantos outros homens, entendeu? Daquela voz igual Saulo na visão dele. Aquela voz de trovão rugindo. Deus pode fazer isso? Queridos, até pode. Mas normalmente não é assim. E é isso que eu quero te falar. Porque Deus está falando com você o tempo inteiro. Obrigado pelo teu amém, meu irmão. Queridos, Deus está falando, o Espírito Santo que habita dentro do seu coração, Ele está falando com você o tempo todo. Agora, a nossa oração é como a gente perceber isso, como a gente discernir isso. E é onde eu falo que nós criamos uma expectativa exagerada da forma como que Deus vai falar. E na verdade é muito mais simples do que você imagina. E talvez agora eu possa te frustrar. O Espírito Santo às vezes ele fala aqui dentro, no seu coração, como um simples sentimento que você tem, como um simples pensamento que você tem. Às vezes você acha que não é nada, que é algo seu, e aí eu vou te fazer uma pergunta que você vai fazer para mim, que eu já fiz muito. Ah, pastor, mas então como saber se é o Espírito que está falando comigo ou se é minha mente? Se é o meu coração que é enganoso? Queridos, isso é a caminhada, isso é o processo. O relacionamento com Jesus é igual um casamento. No começo você só paquera, só dá umas piscadinhas, mãozinha dada, depois você começa a andar junto, até que chega um momento que você coloca uma aliança. Querido, colocou aliança, aí é você e ele, e mesmo assim, você vai perceber, os casados sabem disso, que você namorou tanto ano, noivou tanto ano, você casou e ainda está conhecendo a sua esposa ou seu marido.
Então, o construir um relacionamento é um processo. Por isso que eu falei que é uma caminhada. Por isso que eu falei que são níveis. Por isso que Ezequiel fala, ó, tornozelo, joelho, cintura. Por isso que eu renuncio ali, renuncio aqui. Eu vou caminhando, construindo um relacionamento, a ponto de a gente estar conseguindo distinguir aquilo que é de Deus e aquilo que é do meu coração. Eu quero trazer algumas experiências, querido, minha, que eu, para aqueles que estão mais perto, para aqueles quem eu tenho discipulado, a forma que eu identifico, e talvez isso possa te ajudar. A primeira coisa, presta atenção, eu estou falando de como nós ouvirmos a voz de Deus. Eu estou falando de como nós distinguirmos quando é o Espírito Santo de quando é minha carne. Eu falo que, lembrando, queridos, que tem a visão, tem o sonho, tem a palavra de Deus, tem tudo isso que é vivo, que é eficaz, que Deus é vivo, quantos sonhos. Isso aí é outra coisa, tá? Isso é algo sobrenatural. Você pode ouvir a voz de trovão, pode. Mas eu estou falando que normalmente, no dia a dia, o ser guiado todo o tempo, ok? Esse é o nosso aprendizado. Toda vez que vem um profeta, queridos, eu saio com eles, eu vou jantar com eles, eu tenho que levar. A gente pergunta, cara, como que é? Como que é esse negócio de você ouvir a Deus? Como que Deus fala com você? Aposto que você já teve essa curiosidade de perguntar. E muitos falam, cara, vem, às vezes uma visão, às vezes vem um nome. Mas o que eu quero te falar? A minha percepção, tá? Eu falo que quando as coisas de Deus, eu estou pensando em qualquer coisa. Estou à tarde, vendo o pôr do sol, falando, nossa, que sol lindo, nossa, olha aquela arara voando ali no sol, olha, ela sentou no coqueiro. De repente, querido, vem, eu chamo de pensamento atravessado, é o nome que eu dei. Vem um pensamento atravessado, vai na casa do fulano. Você está pensando no sol, na arara, olhando a beleza, de repente, sabe quando vem um pensamento que não tem nada a ver com o contexto daquilo que você está vivendo? Muitas vezes acontece isso, e você não percebe que isso pode ser Deus falando com você. E eu já errei muito, erro ainda, mas eu estou tentando ficar sensível a essas coisas. Então, muitas vezes acontece, eu falo, cara, esse pensamento vem muito atravessado, o que ele está fazendo aqui? Aí eu passo por um filtro, por quê? Tudo aquilo que Deus vai falar, tem que estar de acordo com a palavra de Deus, tem que estar de acordo com a Bíblia. Vai vir um pensamento atravessado, se joga na frente da carreta. Você está entendendo, querido? Aí você olha para esse pensamento, você também já é crente aí do fogo, fala, sai para lá, capeta do inferno. Consigo escutar você também, mas eu consigo guerrear com as armas que Deus me deu. Mas eu estou falando que tudo aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração tem que estar respaldado com a palavra de Deus. Amém, queridos? Isso é extremamente importante, isso é necessário. Vou te falar outra coisa. Normalmente quando Deus fala, você sente no seu coração, querido, às vezes sua mente não quer fazer. Eu falo que normalmente, se eu sentir algo no meu coração, Deus colocou algo no meu coração, que eu sei que é bíblico, que eu sei que é benéfico, que eu sei que é top, normalmente a minha mente vai falar assim, ó, são as duas vozes, a do espírito e a da carne. Cara, você vai fazer isso para quê? Vou te dar um exemplo que eu dei esses dias, que eu falei sobre isso, testemunho da minha vida, que já aconteceu várias vezes. Isso acontece muito na parte financeira nossa, querido. Por quê? Porque é onde a gente é pegado. Eu falei, tinha algo, eu falei, cara, vou vender, isso aqui é sensacional, vai me ajudar pra caramba, vai dar um dinheiro bom. E a hora que eu estou pensando nisso, na hora o Espírito Santo falou assim, não, você vai semear. Cara,
Na hora eu falei assim, é quase aquilo, sai capeta, né? Eu falei isso. Mas eu sabia que quem que vai? Você acha que o diabo quer que eu semeie alguma coisa? Eu sabia que mesmo a minha mente guerreando com o coração, aquilo era de Deus. Então sempre vai ter. Eu vou obedecer o Espírito, eu vou escutar, ou eu vou viver aquilo que minha mente quer? Quantas vezes que ele já veio assim, eu vou dar um dia e fala assim, nossa, eu vou dar essa nota, é a maior nota. Aí, na hora eu de jeito nenhum vou dar essa menorzinha que está lá de cá. Querido, sempre tem uma guerra, principalmente nessa parte financeira, eu sei como que é. Agora nós temos que ter a maturidade, a importância, o ser guiado, o ser direcionado para tomar decisões que agradam o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Sabe o que eu escuto muito? Já estou caminhando para a gente encerrar, aguenta aí. Pastor, Deus não fala comigo. Queridos, eu vou mostrar para você como que Deus fala com você. Primeiro, às vezes isso é um jargão. Deus não fala com você, mas a tua Bíblia está fechada. Está lá, é só você abrir a Bíblia que Deus vai falar. Queridos, isso é a maior verdade. Aonde Deus mais fala conosco é através da Bíblia. Fala assim, o que mais Deus fala comigo é através da Bíblia. Então, querido, você precisa ler a palavra. Ponto final. Tá? É a forma que Deus mais fala. Deus pode usar outra pessoa, Deus pode usar o pastor, Deus pode usar o profeta, mas a forma que mais Deus vai falar com você é através da palavra de Deus. Amém, queridos? Isso não tem dúvida, isso não. Mas eu quero trazer para o dia a dia. Imagina que você não é tão crente assim. Você está começando a entrar na igreja, você sabe o caminho. Você sabe aquilo que agrada a Jesus, mas fizeram um convite irrecusável, a velha criatura gritou e você foi para a balada e regaçou. E aí você sai de lá assim, cara, o que eu fiz? Cara, não era para eu fazer isso. Onde estava a cabeça? Eu reconciliei com Jesus. Eu sei que o Senhor é meu Senhor. Eu sei que isso não me acrescenta mais. Eu sei que isso não faz mais parte de mim. O que eu fui fazer? Querido, quem que nunca passou por isso que atira a primeira pedra? Agora, a minha pergunta é, quem que você acha que está falando com você? Esse sentimento, queridos, antes você fazia isso 1000 vezes, você nunca sentiu isso. Você ia acabar e falava assim, nossa, quando vai ser a próxima? Agora, você fez uma oração, você reconhece Jesus, o Espírito passa a morar dentro de você, então agora você é guiado pelo Espírito, você acha que Deus não fala com você, acontece uma situação dessa, o Espírito Santo grita, cara, isso não é mais para você, vem aquele sentimento ruim, que você fala, é verdade, isso não é mais para mim. Você acha que é quem falando com você? Você acha que é quem conversando com você? Você acha que é quem gritando aí dentro de você? É o Espírito Santo tentando te guiar. Amém, queridos? Aí você já é um pouquinho mais crente. Aí você está dentro da igreja. Aí dentro da igreja junta 4, 5, querido, que está metendo a lenha no outro irmão, na liderança, no pastor. E começa a falar, e começa a fofocar. Porque se a pessoa não está, para mim é fofoca, querido. Se não é fofoca, vai lá e fala para a pessoa. Mas você viu fulano? Nossa, onde você viu fazer isso, né? Como que pode isso? E aí você pega fogo, pega lenha e entra e pau. Sai daquilo lá, daquele momento capetal. De novo, cara. Por que eu fui entrar nessa conversa? Por que eu estou dando minha boca para Satanás? É ele que fala aqui 6 coisas ele não gosta, 7 ele abomina, quer falar mal do irmão. Por que eu fui entrar nisso? Queridos, você acha que esse sentimento, quem que está colocando em você? Agora eu vou falar do crente cheio do fogo. Fez um devocional, está chorando, saiu chorando.
cheio da presença de Deus, e Deus fala comigo: Senhor, você não quer falar comigo, mas eu estou te sentindo. Aí vem aquele desejo de você perdoar o fulano, o pastor que não te cumprimentou, que, sei lá, fez alguma coisa por você. Aí você fala: não, esse eu não vou fazer de jeito nenhum. Aí, querido, você está discutindo com você mesmo. Você acha que você está falando com quem dentro de você? Tem aquela voz do Espírito Santo: perdoa, eu tenho que fazer isso. Aí vem você mesmo: não vou fazer isso não. A hora que você vê, você está conversando com alguém que você acha que não fala com você. É só para mostrar que todo o tempo o Espírito Santo está tentando te guiar. Todo o tempo o Espírito Santo está do teu lado, querendo te levar para um nível mais profundo, para uma caminhada mais profunda. E às vezes nós não percebemos. Eu estou aqui nessa noite para te alertar que tem uma voz interior no seu coração, que é o Espírito Santo bradando dentro de você, para te levar para um nível muito mais profundo. Amém, querido? Não menospreze esse sentimento que você tem. Não ache que você vai escutar um trovão. Se Deus um dia quiser, glória a Deus. Mas aprenda na sua caminhada a você ouvir o Espírito Santo. Por isso que eu tenho muito temor, querido, muito temor de falar assim: o Espírito Santo me falou para eu falar para o Leandro alguma coisa. Queridos, quando uma pessoa fala assim: pastor, eu queria um conselho. Escute isso: pastor, o senhor pode conversar? Ok. Eu entro na salinha, a pessoa fala assim: pastor, Deus me falou que... Eu falei: acabou a conversa, querido. Se Deus falou, você vai pedir conselho para quê? Então a gente tem que ter convicção. E às vezes a gente coloca essa palavra Deus me falou para fundamentar a vontade da nossa carne. E isso é muito perigoso. Porque como você não quer ser repreendido, como você quer justificar? Você quer ver o solteiro: Deus está me falando que você acha que você vai casar comigo. Na verdade ele não tem coragem de falar assim: cara, eu estou te paquerando, entendeu? Vamos orar. Então é mais fácil, porque você já cria uma pressão maior. Vocês estão me entendendo, queridos? Nós precisamos caminhar debaixo de uma autoridade, de um sobrenatural. Tem algo disponível, igual eu falei, tem revelações profundas. É um tempo que a igreja está sendo municiada com isso, mas nós precisamos caminhar num nível de intimidade, para nós conseguirmos discernir aquilo que é de Deus, aquilo que é do Espírito, aquilo que é benéfico, aquilo que é bênção, aquilo que é produtivo, aquilo que edifica, do que aquilo que é a nossa vontade carnal, simplesmente para nós vivermos e justificarmos as nossas vontades. Amém, queridos? Mais uma coisa, a equipe está aí? Vi que todo mundo sumiu, eles devem estar tudo aqui atrás. Olha lá, sai da Bate-Caverna, queridos. Parece todo mundo. Presta atenção, Mateus, também não sei, 25, 23, acho que é isso. Diz o seguinte: ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Sabe, às vezes eu vejo uma igreja buscando grandes experiências. Escute isso, escute isso. Queridos, eu quero grandes experiências, eu peço para Deus. Você pede para Deus e não está errado. Mas não tem como a água sair do tornozelo e vir para a cabeça direto. Ela vai ter que passar pelo joelho, ela vai ter que passar pelos lombos. E todo o tempo, escute isso, todo o tempo nós estamos sendo medidos pelo Espírito nas nossas pequenas atitudes, nas nossas pequenas decisões, nas nossas pequenas afazeres diários. O ouvir o Espírito, querido, nem sempre vai ser para você entregar uma grande profecia para alguém. Às vezes vai ser para você fazer alguma coisa pequena. E quando você é fiel no pouco, quando o Espírito começa a conversar com você, e você começa a obedecer nas pequenas
Nas pequenas coisas ele fala assim, ó, você foi fiel no pouco, então eu posso subir o nível disso aqui, eu posso colocar um pouquinho mais. E à medida como que você vai ouvindo, e você vai sendo fiel, Deus vai te colocando mais. E você vai sendo fiel, e Deus vai te colocando mais. Agora às vezes a gente se frustra, por quê? Porque você fala assim, ó, eu queria ter uma visão de uma carruagem de fogo, assim, 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 e nem aquilo que Deus pediu para você deixar, para você renunciar, que é pequeno, você faz. Então, queridos, há uma entrega. Deixa eu contar uma experiência. Ninguém sabe, nem a pastora, porque não tem nada a ver. O Espírito Santo faz umas coisas, eu passo vergonha aqui, mas vamos lá. A gente estava com visita esses dias em casa, quebrou o banheiro lá de casa, deu problema, precisamos consertar, quebrar tudo, enfim. E eu estava com 2 pedreiros, que estavam colocando de volta o vaso, as coisas no banheiro. E eu estava ajudando eles lá, de servente, de pedreiro, e querido, e pensa um banheirinho que estava tudo fechado, poeirado, sujo. Um calor de 150 graus mais ou menos. Eu olhava assim, ó, tudo, eu e os 2, suado. E eu olhei para aqueles meninos, eles não tinham nenhuma água. E eu estava morrendo de sede. Aí eu, muito crente que sou, né? Falei, cara, vou lá embaixo, vou pegar uma água geladinha, porque não tinha outra coisa também, então tinha que ser água mesmo. Eu falei, vou levar lá para eles uma água. E peguei 3 copão, do maior que eu tinha. E falei assim, ó, vou encher os 3 copos, eu só tenho 2 mãos, eu vou tomar o meu e levo os 2 e tudo certo. Pensamento lógico, óbvio, era o mínimo que eu podia fazer. Eu estava lá em casa, mas aonde que vai chegar essa história? Eu tenho aquele bebedouro pequeno. E quando você pega o primeiro copo, querido, ainda mais grandão, ele vem geladinho. O segundo copo já vem gelado. O terceiro copo vem como? Natural, querido. Já não tem mais, já não é mais gelado. Na hora, o que eu fiz? Falei, ô glória. Eu peguei o primeiro copo mais gelado e falei, esse é meu. Querido, a hora que estava nessa altura, o braço parou. Por que esse é seu? A casa é minha, o bebedouro é meu, o copo é meu, eu estou lá trabalhando, é direito meu. Resumindo a conversa, querido, peguei o quente, tomei dando glória a Deus, oh aleluia, levei os 2. Querido, você acha que eles sabem disso? Você acha que faria diferença? Mas eu fiquei super feliz. Sabe por quê? Porque eu falei, Deus, eu sei que a gente tem que amar o próximo, mas até nisso o Senhor se importa, até nisso o Senhor quer, tipo assim, ver minha obediência, ver o meu coração, ver a minha atitude. Eu estou falando isso, queridos, é porque tem um Espírito, você pode colocar de pé? Queridos, tem um Espírito Santo de Deus lindo morando com você no seu coração. Tem um Espírito que te ama, tem um Espírito que acredita em você, tem um Espírito que quer ensinar você, tem um Espírito que quer conduzir você para um lugar de intimidade, tem um Espírito que não quer colocar fardo, não quer colocar jugo, não quer acusar, mas Ele está fazendo um convite assim, ei, eu tenho algo muito sobrenatural para entregar para você. Se você entender, se você me obedecer, se você me ouvir, se você tiver uma entrega maior, aquilo que eu tenho para te oferecer é infinitamente melhor. Sabe, queridos, a gente erraria muito menos se a gente estivesse atento a tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. Senhor, é para cá que o Senhor quer, é isso que o Senhor quer que eu compro, é para
esse lugar que o Senhor quer que eu vou, é nesse lugar que o Senhor quer que eu entre. Senhor, é esse emprego que o Senhor tem para mim. Senhor, é essa hora que eu vou falar com essa pessoa, é dessa forma. Deus, o que o Senhor quer para mim hoje? Sabe, se todas as vezes nós acordássemos e falar: Espírito Santo, vem comigo, me guia, me direciona nesse dia. Eu quero renunciar, eu estou disposto a não pecar, eu estou disposto a estar o tempo inteiro em sintonia, eu estou disposto a estar o dia inteiro ouvindo o Senhor, nos mínimos detalhes. Me ajuda, me traz essa sensibilidade para eu fluir em tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Sabe, querido, o Espírito Santo é um amigo. Ele é um Deus, mas Ele é um amigo. Ele é o consolador. Ele é aquele quem te ajuda. Ele é aquele que te capacita. Ele é aquele que te consola em tudo, que vai te dar autoridade, unção, aquele que vai mover, aquele que vai te dar sabedoria. É aquele que em situações difíceis, que você não sabe o que fala, Ele fala: deixa pra mim. E você abre a boca e sai um monte de coisa, um monte de versículo, um monte de texto que você nem fala: uau, meu Deus, nem eu sabia que eu era bom assim. Que na verdade você não é. É o Espírito que está dentro de você, que fala por você, que conduz a tua vida. Sabe, é um tempo de nós buscarmos, de nós entregarmos, de nós vivemos guiados por esse Espírito. Amém? Abaixe sua cabeça. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Escute, tem muita gente que não se acha digno. Tem muita gente que pelo pecado, pelo passado, fala assim: não, isso aí é para o pastor. Não, isso aí é para aquele que vive uma vida totalmente entregue. Não, isso aí não é para mim. Isso aí está longe do meu alcance. Querido, isso é mentira de Satanás. Isso é para você. Eu vou repetir, isso é para você. O Espírito Santo está disponível para você. Não interessa o seu passado. A Bíblia fala que Jesus lançou no mar do esquecimento. Ele não lembra do seu passado. Uma vez Deus pegou uma mulher chamada Raabe, que era prostituta. Ninguém dava nada, ninguém acreditava, mas por causa das atitudes dela, o próprio Deus colocou ela na genealogia de Jesus. Então, querido, não pense, não dê voz ao inimigo que quer colocar o teu passado, que quer colocar os teus pecados. Se você realmente viver como nova criatura, o sangue de Jesus te perdoa, te purifica e te faz, querido, vencedor em todas as áreas. E esse Espírito Santo que atuou na vida de Pedro, de Eliseu, de Paulo, com certeza está disponível para te guiar a lugares profundos em Deus. Eu quero orar com você. E minha oração, queridos, nessa noite, os mais velhos vão entender isso que eu vou falar. Lembra quando a gente tinha um rádio? Até hoje tem. Aqui hoje a gente não escuta AM, FM. E às vezes o rádio ele está desintonizado. Isso. Não está sintonizado. Vamos lá. Queridos, o rádio ele tem um emissor de frequência, que nós vamos chamar de Deus. E tem um receptor, que sou eu e você. O emissor, querido, ele está mandando onda direto em 4K de qualidade. Vamos colocar isso. Mas às vezes o nosso rádio está assim, ó.
escuto nada. O emissor não está falando, não, queridos. O céu está bradando, está em 4K. Talvez seja você que precisa pegar o botãozinho e falar assim: epa, é mais para a direita, não, é mais para a esquerda, não, é aqui, chegou, ó, 4K, limpinho, sintonizado. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. É um tempo de você, nem para a direita, nem para a esquerda no mundo, nem para as vontades carnais, nem para aquelas vontades que ainda, os vícios, as minhas prisões, não. Eu preciso estar num lugar guiado pelo Espírito Santo, onde a comunicação vai fluir, onde os meus ouvidos espirituais vão estar sensíveis e eu vou poder escutar tudo aquilo que Deus quer para mim. Às vezes não é Deus que está longe de você, querido. Às vezes é você que não está sintonizado com o canal de Deus. Abaixe seus olhos. Pai, eu quero orar por esses corações. Pai, meu pedido é que o Senhor nos dê essa sensibilidade, que o Senhor nos dê essa sintonia. Talvez essa seja a palavra, Senhor. Pai, essa sintonia com o Teu Espírito. Nós aprendemos que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pai, é um tempo da Tua igreja ser guiada pelo Espírito de Deus. Pai, é um tempo da Tua igreja ser guiada pelo Espírito de Deus. Pai, nós cremos nisso. É um tempo da Tua igreja, Pai, ser totalmente guiada pelo Espírito de Deus. Pai, nós precisamos dessa hora. Pai, nós precisamos dessa geração. Com tudo isso que nós estamos vivendo, Pai, nós precisamos ser guiados pelo Teu Espírito. Pai, o que fazer, onde fazer, como fazer, com quem falar, Pai, o que postar. Pai, vigia nossas redes sociais, vigia o nosso coração, a motivação, o porquê, Pai, das postagens, o porquê estamos fazendo tantas coisas. Pai, nós queremos ser guiados pelo Espírito. Pai, queremos ser fiel no pouco, porque sabemos que sobre o muito o Senhor vai nos colocar. Então nos ajude, Pai. Eu oro por cada família, por cada coração, por cada vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Escute. Não posso sair daqui sem te dar essa oportunidade. Talvez você entrou nessa noite desintonizado. Talvez você nem tenha convidado esse Jesus para ser Senhor da sua vida. E tudo começa como Nicodemos. Sabe que ele tem um caminhar, tem um processo, mas tem o primeiro passo. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E a minha palavra é essa para você: se você não nascer da água e do Espírito, se você não convidar Jesus para ser Senhor da sua vida, você não será guiado pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro passo é você reconhecer que você precisa de Jesus e confessar com a sua boca que você quer ser filho de Deus. Isso significa: eu arrependo dos meus pecados. Querido, isso não é algo persuasivo. Não é para ser algo de persuasão humana. Porque a porta continua sendo estreita. Porque o Evangelho continua sendo ainda o morrer, o negar a si mesmo, a renunciar e a seguir Jesus. Jesus, quando olhava para os discípulos, ele falava: segue-me. Então esse convite é para aqueles que entenderam e querem seguir Jesus. É isso. E para seguir Jesus, querido, você vai ter que morrer para muitas áreas na sua vida. Você vai ter que renunciar muitas áreas na sua vida. Mas não tem nada
nenhuma atitude mais sábia, importante, inteligente que você possa fazer. Sabe, antes eu falava assim, ó, eu nunca vi alguém fazer uma experiência, falar assim, eu vou seguir Jesus 6 meses, se eu não gostar eu volto para minha vida antiga. Jesus, ele é totalmente suficiente para mudar a tua história, perdoar os seus pecados e salvar você para toda uma eternidade. Amém? Isso é para aqueles que querem. Então eu não quero sair daqui antes de dar oportunidade. Talvez você quer convidar o Senhor Jesus para vir morar no seu coração, e eu quero te dar essa oportunidade. Tem alguém? Se tiver alguém, eu quero que você levante sua mão bem alta, que eu quero ver, que eu quero orar com você. E também quero convidar, se tem alguém que sente-se desviado, longe, e que hoje quer reconciliar com o Senhor, porque entendeu que esse é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida. Tem alguém, queridos, que quer aceitar? Se tiver, vem cá, querida, vem cá. Vem cá, Elaine. Tem mais alguém, querido? Vem cá, traz ela aqui. Talvez essa palavra seja para você. Vem cá também, queridos. Segue esse irmão aqui para mim também. Eu estou te esperando. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de restauração. Deus tem algo para fazer, Deus tem pressa para fazer, e é aqueles que querem. Vem, hoje é teu dia, hoje é o dia que Jesus te chamou, hoje é o dia que Deus quer mudar a tua história, hoje é o dia que Deus tem pegado você. Mais alguém, querido? Se tiver mais alguém, vem correndo. Vem correndo. Vem que eu quero orar. Não perca a oportunidade, não. Deixa Deus, deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo te levar para um nível diferente. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida, porque Ele tem algo poderoso. Ele conta, sabe, queridos? É um tempo diferente. Tenho falado isso. É um tempo do agir de Deus. Abraçado, pode continuar aí, mas eu quero fazer uma oração, quero que vocês repitam comigo. Diga assim: Senhor Jesus, bem alto, vocês estão aqui na frente. Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu peço perdão por todos os meus pecados, por caminhos que eu andei, por estar longe do Senhor. Mas eu confesso que o Senhor é o meu Senhor, meu Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados. E Espírito Santo, eu te convido a entrar no meu coração e a guiar a minha vida. A partir de hoje,
Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus, porque eu sou filho de Deus. E eu declaro um novo tempo, uma nova história, uma nova estação na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Umas coisas que só Deus faz, queridos. Amém. Eu quero muito que você guarde essa palavra no seu coração. Esse é o nosso desafio desde o primeiro momento que a gente aceita Jesus. O nosso desafio é sermos guiados pelo Espírito Santo. Que você possa sempre guardar isso e caminhar nisso. Amém? Já vamos encerrar, só quero dar alguns recados importantes. Nós temos nossos GPS, queridos. Terça, tem GPS de segunda, tem GPS de terça, tem GPS de quarta, dependendo das casas. Mas são grupos nas casas, ok? E eu quero muito que você participe disso. É algo que vai trazer pertencimento, vai trazer comunhão, vai trazer amizade, relacionamentos. Ande, caminhe com quem quer a mesma coisa que você. Nada melhor do que você estar junto com o povo de Deus, para você trilhar os caminhos de Deus. Quarta-feira nós temos a Tarde das Mulheres. Quinta-feira tem um culto abençoado. Essa quinta quem vai pregar é a pastora Luciana, que não está aqui, está ali, ô glória. Eu acho que vai ser ela. Ela ainda está negociando com o pastor Lucas. Mistérios aí. Tem um recado importante. Lembrei da pastora Luciana. Coloca uma foto bonita que tem aí. Queridos, eu estou muito feliz, porque isso é uma promessa se cumprindo. E eu quero de primeira mão convidar você para o lançamento do livro da nossa pastora. Não, querido, se é para Jesus, você pode fazer muito melhor. Queridos, é forte demais. Só de se olhar para essa capa, você já é abençoado. Só de se olhar, já treme assim tudo. O nome do livro é Um Côvado. Vai ser dia 9, quarta-feira que vem, da outra semana, ali no Sindicato Rural. Vai precisar fazer inscrição, não é pago, mas para saber a quantidade, ok? Depois nós vamos orientar isso, mas antes de passar para qualquer pessoa, de antemão a pastora quis convidar vocês que fazem parte dessa família, desse corpo, de primeira mão. Então vocês são os primeiros a estarem convidados para o lançamento do livro da pastora, amém? Dia 9 tá aí. Onde eu estava no recado? Até perdi agora, gente. Estava no culto de quinta. Sábado nós temos noite da adoração. Sexta-feira noite da adoração, que ele está sendo no Ictus. É uma chácara aqui perto. É um tempo só de louvor, de adoração, incrível. Quero te convidar a você participar. Vai ser sexta-feira, 19h30. Sábado à tarde tem os adolescentes. À noite, culto dos jovens. E domingo à noite um culto sobrenatural. Já tem uma EBD domingo que vem? Ainda não, né? Ficou para próximo ainda, ok? Amém, queridos? Você que foi tocado na palavra do batismo, falando, nossa, eu preciso batizar. Se Deus te pegou, queridos, nós
Tô doido para fazer um batismo daqui uns dias. Então dê seu nome lá. Queremos fazer o batismo, o encontro. E você que não participou, passe na secretaria, dê seu nome. Nós vamos estar falando, fazendo um grupo de zap para tirar as dúvidas. Mas quero muito te convidar a você participar disso. Amém? Você que nos visita, Deus abençoe muito você. Você é muito bem-vindo aqui nessa casa. Quero te convidar a você a crescer em Deus. Estamos de portas abertas. Que você possa se sentir pertencente a uma família abençoada em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, por esse culto, pelas nossas vidas, por essas vidas que aceitaram Jesus, reconciliaram. É um tempo que o Senhor quer nos direcionar, quer nos dar experiências novas. Que o Senhor abençoe cada coração, cada família. Que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo, aquele que nos guia, esteja com você hoje e por todo sempre. Amém. Amém? Deus te abençoe. Você que precisa de uma oração, tem uma equipe aqui pronta para orar por qualquer motivo que seja. Amém? Dê um abraço. Não vai embora sem dar um abraço, não.